Então, rapaziada, diz uma coisa. Teu celular já caiu na água? Ou já ficou sabendo de alguém cair, deixou cair na água e colocou no arrozinho? Ou usou um secador de cabelo para secar ele, para tirar aquela água e ele, magicamente, depois de 24 horas ou 12 horas, ele voltou a funcionar. Às vezes não voltou 100%, às vezes depois de um certo tempo ele voltou, ele deu problema. Eu vou explicar primeiro o que você deve fazer, tecnicamente falando, o que se deve fazer nessa situação? O que acontece na hora que tu cai na água, você deixa, seja no arroz, ou utilizou, sei lá, o secador de cabelo durante alguns segundos ali, ficou parado, só pegou ele no dia seguinte e ele voltou a funcionar. O porquê que isso aconteceu? O porquê que ele voltou ou voltou parcialmente o teu celular? O porquê que isso aconteceu? Eu vou explicar isso tintim por tintim, mas antes segue no canal, deixa o like, entra aí, vamos participar desse grupo aí para de vez em quando eu tô passando informação, estou falando sobre o mundo tecnológico e isso, né, é uma coisa boa. Vocês que às vezes não conhecem, e troca as ideias, troca uma boa ideia sobre algumas opiniões divergentes da minha, não tem problema nenhum, desde que seja com respeito, aqui não tem problema nenhum. Vamos bater papo sobre tecnologia. Eu amo esse mundo. Porém, vamos entrar no assunto? Então, galera, o celular caiu na água. Tem pessoas que deixam o arroz depois de 12 horas ou 24 horas, eles pegam o celular e ele voltou a funcionar. Por quê? Porque nos dias de hoje existe alguns celulares que eles vêm com uma ISO. Eu vou até pegar uma colinha para pegar o nome dessa ISO. A ISO é IP68. Essa ISO, ela fala com que certos componentes, vai colocar certos componentes falando que o celular ele é à prova d'água ou resistente à água ou não. E a maior parte dos celulares ele já vem com essa resistência à água, uma relativa resistência à água. E o engraçado é que alguns celulares no passado vinham até com uma etiquetinha para mostrar que ele já teve umidade. É uma etiquetinha branca que ficava vermelha. Vocês já até sabem, quem é das antigas lembra dessa etiquetinha que era branquinha, quando pegava uma chuva ficava vermelha e nada acontecia. E engraçado que esses celulares dos dias de hoje, ele tem uma certa resistência à água. Eles têm uma certa resistência à umidade. Mas frisa bem o que eu falei. Umidade, a água, H2O. O problema é que as pessoas deixam cair, por exemplo, eu moro perto da praia, deixam cair no mar. Ou a pessoa coloca aqui nos peitos e deixa o suor entrar através das aberturas do fone ou do carregador e acaba o suor. Tem pessoas que têm problema de suar demais. Eu, por exemplo, sou um. Eu agora estou suando e estamos no inverno. E isso daí é um erro. O suor, assim como o sal da praia, assim como algumas privadas, algumas patentes ali que a pessoa deixa cair a água no banheiro, ali tem com produtos químicos corrosivos. E aí não existe resistência que aguente nessa situação. Não existe o que fazer. O certo nessa situação é, caiu, levar direto para a pessoa que é técnica, vai abrir ele, vai tirar a placa e vai fazer o famoso banho químico. Porém, as pessoas não têm, às vezes, de imediato como pegar o celular e levar para fazer um banho químico. Esse é o que é o correto para ele ficar 100% ok em qualquer circunstância. Só que até chegar no técnico, até ele abrir, até conseguir, você já perdeu o celular, porque o efeito do produto químico, seja do sal do mar, ou sudorose, ou da parte do produto químico da privada, já está nos componentes químicos e às vezes já afetou isso daí. Sabe, quem mora na beira da praia sabe como é que é o sal do mar, ou o sudorose, para quem já viu, eu já vi abrir um celular em que a pessoa deixou quase 24 horas até trazer aqui. Quando eu abri o celular, ele estava completamente branco, a parte do circuito. Ele estava completamente destruído. Então não existe resistência, não existe IP68 no mundo que vai fazer salvar esse celular. Então não tem o que fazer. Só que tem gente que deixa cair e coloca no arroz. Aí que eu falo desse IP68, que seria da resistência. Não é que o arroz, ele puxou a umidade. O arroz nada mais é do que puxou a umidade que estava em cima, na parte do celular em si. A parte interna, o arroz,
ele não vai pegar a água, ele não vai puxar a água do circuito, ele não vai puxar a água que está lá dentro do teu celular. Então, por que esse celular, depois de 24 horas parado, ele voltou a funcionar? Justamente por isso, porque ele tem uma certa resistência à água. O porquê que eu falei que alguns celulares, eles voltam parcialmente funcionando? Porque alguns celulares, com o passar do tempo, essa proteção que eles vinham originalmente, eles vão perdendo. Ele vai perdendo, com o passar do tempo, a resistência que eles têm à água. Ele vai perdendo essa resistência à água que ele tem. E aí, com o passar do tempo, tem certos componentes que vão queimar, ou alguns certos componentes que vão surtir o efeito da água de imediato, e outros não vão, simplesmente não vão surtir efeito nenhum por causa dessa resistência. É por isso que certos componentes, de imediato, eles já falham. Tu vai perceber, mês depois de 24 horas, ou mês depois de 12 horas, certos componentes, de imediato, eles falham, que eles não têm essa resistência em muitos celulares. O microfone é um deles, porque a água, de imediato, ele entra ali. Se você demorar muito tempo, aquilo ali danifica o microfone, ainda mais se você deixar ele ligado. Por isso que caiu na água, caiu ali na parte em qualquer líquido que seja, desliga imediatamente o celular. Se der para tirar a bateria, remove a bateria dele, tira o chip dele, não deixa o chip dele que fica naquela gavetinha, remove aquilo dali e deixa ele parado. Não tem o que fazer nessa circunstância. No máximo que tu vai fazer é pegar um paninho, secar os componentes com um paninho, e a parte interna dele, muitos deles, tu tem que tirar a tela de frente para poder pegar o circuito. Então não tem o que fazer. Você não vai ter o que fazer. No máximo é deixar parado 12 horas ali. Se tiver essa resistência à água, não vai sofrer efeito nenhum. A tela, às vezes, na prática aqui, muitas vezes, a tela é a que mais sofre, o microfone e o alto-falante. Na prática é isso, tá? Na teoria, eles falam que não afetam, mas na prática eu sei que esse microfone e esse alto-falante acabam se afetando sim. E eles ficam com a voz, parece de pato depois. Então, na prática é isso que infelizmente acontece, porque nem todo mundo tem um álcool isopropílico, como eu tenho aqui, para jogar ali, para remover aquele líquido ali. Meu celular, ele já caiu na água. O que eu fiz? Logo depois eu fiquei sabendo que ele caiu na água, que nem percebi, foi que ele ficou com uma voz de pato. Eu desliguei imediatamente, joguei o álcool isopropílico nele, joguei na parte da entrada do carregador e joguei na parte do alto-falante, que meu alto-falante fica embaixo, junto com o carregador. Joguei ali, ele limpou, joguei um arzinho de leve nele, um ar que eu tenho aqui, que é um soprador. Joguei de leve ali para ele secar, sequei e ele ficou às mil maravilhas, não teve efeito, problema nenhum. O alto-falante voltou a funcionar, porque o meu celular ele tem essas resistências, assim como os celulares de vocês. O alto-falante ele não tem e o microfone muitas vezes também não tem. Se de imediato você não faz esse procedimento, você perde o alto-falante e perde o microfone. Beleza? Então, procedimento. Deixou cair na água, procedimento que vocês vão fazer. Tira a gavetinha, tira o chip, tira tudo que tem que tirar. Se der para tirar a bateria, tira. Limpa o máximo que puder com um pano seco ou um papel que seja seco. Remova o máximo de líquido que puder. Deixa ele parado 24 horas no máximo. Não tem condições de levar para o técnico. Deixa ele parado descansando sem a bateria, sem esse chip. Deixa ele parado no mínimo do mínimo 12 horas. Se ele for resistente à água, ele vai voltar a funcionar. Se não for, não tem o que fazer. Ele fechou curto em algum componente, ele vai voltar, às vezes ele volta parcialmente a falar, tá? A tela, tu viu que a tela, ele vibrou, ele está funcionando, às vezes a tela não tem o que fazer também. Você vai ter que gastar uma troca de tela, muitas vezes é o que acontece, tá? Tu para pensar, em vez de comprar um novo celular, uma troca de tela, às vezes isso vale a pena. Tá legal? Tomara que qualquer dúvida, que esse tema é complicado, eu sei disso. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui, que eu vou sanar a dúvida de vocês. Se vocês sabem de alguma outra técnica, deixa também nos comentários, vamos conversar. Como eu falei,
Eu criei esse canal justamente para falar de notícias, falar técnica, falar de coisas que eu passo aqui, que eu vivencio na loja e compartilhar com vocês aí que estão do outro lado da telinha. Beijo no coração, fique com Deus. Ó, qualquer coisa segue no canal, deixe nos comentários. Valeu, fui!